Dando continuidade à nossa aula remota sobre clima organizacional, nós falávamos da questão dos indicadores do clima, né? E aí nós passamos agora para um outro fator que é preponderante e relevante nas discussões do clima organizacional, é tentar entender quem avalia a questão do clima organizacional, né? Existe a possibilidade de uma avaliação social, né? O que seria essa avaliação social? A avaliação social é aquela que acontece pela própria empresa, né? Por agentes que estão fora do ambiente organizacional e fazem uma avaliação daquilo que acontece dentro da empresa, né? Existe também a possibilidade dos próprios indivíduos que estão inseridos no ambiente organizacional realizarem as avaliações internas do ambiente. Ou seja, são pessoas que são designadas em cima de uma imparcialidade para que possam fazer as avaliações daquilo que acontece dentro do próprio ambiente, não é? Essa avaliação dessa equipe designada, ela é denominada também de avaliação corporativa ou institucional. Então, nós temos duas situações. Uma avaliação que pode acontecer dentro da própria empresa, feita por uma equipe ou por pessoas designadas, que vão fazer a avaliação interna daquilo que acontece dentro da instituição, e também a avaliação social, ou seja, pessoas que estão fora do ambiente corporativo, organizacional, e vem até aquela determinada organização ou instituição fazer a avaliação, ok? Pessoal, lembrando que, caso alguém tenha alguma dúvida, utilize a ferramenta Fale com o Professor. Eu terei a satisfação de responder a cada uma das indagações que, eventualmente, vocês fizerem, ok? Como pode ser avaliado esse clima, né? O clima, quando ele é avaliado dentro da instituição, seja externa ou internamente, ele vai levar em conta as atitudes, os padrões de comportamento que acontecem dentro do ambiente organizacional. Ou seja, dois fatores são relevantes: as relações interpessoais pautadas nas atitudes e nos comportamentos, e também uma avaliação de observação, que é denominada pela grande parte da doutrina de estudo etnográfico, né? A etnografia é uma ferramenta utilizada muito na antropologia, nos aspectos que abarca aspectos de observação, mas nada impede que um estudo etnográfico seja realizado também dentro de um ambiente corporativo. Ok? Essa questão que envolve o clima organizacional, ele vai pontuar 3 situações que são bem interessantes, né? Principalmente no que diz respeito ao funcionário, ao agente colaborador e à empresa ou à instituição. O primeiro aspecto, ele vai verificar a questão da dissertação. O que é essa questão da dissertação? Verificar se o funcionário é satisfeito ou se não é satisfeito, se são comprometidos ou se não são comprometidos. Nos aspectos da dissertação, ele vai verificar o grau de insatisfação e de não comprometimento por parte do agente organizacional, ok? Com relação à indiferença, ele vai verificar se os funcionários estão satisfeitos com aquela situação, ou seja, ele é indiferente. Tanto seja muito ou pouco, ele está satisfeito. É pouco diferente, ele está aí agindo de uma forma indiferente. E a questão da afeição, né? O que seria essa afeição? Verificar se o funcionário está mais do que satisfeito ou muito comprometido com as ações organizacionais da instituição. Então, repito, são 3 fatos que são observados dentro da avaliação de relacionamento, né? A dissertação, a indiferença e a afeição. A dissertação está relacionado com aspectos do muito insatisfeito ou não comprometido. A indiferença, se o funcionário está satisfeito. E a afeição, se o funcionário está mais do que satisfeito ou muito comprometido com as ações que acontecem na instituição organizacional. Ok? Quais são, então, as variáveis organizáveis a serem consideradas nas pesquisas de verificação do grau de satisfação ou de insatisfação
do funcionário. Primeiro aspecto é se o trabalho é realizado pelo próprio funcionário. Se o trabalho como que ele faz? Qual é o grau de dedicação dele nesse trabalho realizado? Depois, a questão dos salários, dos benefícios, da interação entre os diversos setores da empresa, ou como queiram chamar de departamentos, a questão das lideranças, da identificação das lideranças, a questão da comunicação, que é fundamental em qualquer ambiente laborativo, né? A questão dos treinamentos, do desenvolvimento, a possibilidade de progresso dentro da empresa, a estabilidade no emprego, os relacionamentos, como que as pessoas interagem e se relacionam no ambiente organizacional. Os processos decisórios, como que as decisões são tomadas? Elas são compartilhadas, elas são divididas, elas são construídas ou se elas são impostas, né? As condições físicas do trabalho e o relacionamento da própria empresa ou instituição com os órgãos de representação, que são denominados de sindicatos. Gente, percebam que esses elementos que são observáveis nas pesquisas, eles dão muito foco na relação, nas questões das relações e nas decisões. Né? Hoje em dia a gente pensa sempre numa questão de uma empresa ou de uma organização que permita a discussão de ideias, que permita a acolhida, que permita um posicionamento. Elas querem ouvir aqueles que estão inseridos no ambiente organizacional. E nessas condições, qual seria o grau de comprometimento do indivíduo dentro da tomada de certas decisões no ambiente organizacional? Por isso que elas levam em conta muito esses elementos, né? E também o papel das lideranças, né? As lideranças, elas têm papéis fundamentais nas organizações. Eu posso ter um bom líder e um mau líder. O bom líder é exatamente aquele que congrega, que divide, que partilha, que comunica, que permite interação. O mau líder, muitas vezes, é visto como aquele que, ao invés de congregar, ele acaba dividindo, né? Pontuando e não permitindo discussões factíveis dentro do ambiente organizacional. Bom, e diante dessas circunstâncias, nós vamos encontrar agora os tipos de clima que encontramos nas diversas organizações, né? Nós vamos encontrar, em regras, 3 tipos de climas que são considerados chaves nas discussões sobre as questões que envolvem o clima organizacional. Os climas de insatisfação, os climas medianos e os climas que são considerados bons ou satisfatórios dentro do ambiente organizacional, não é? Por que isso, gente? Essa variável dos climas. O clima que é considerado insatisfatório é aquele que eventualmente não agrega e agrada ninguém, né? Ou seja, normalmente são climas de disputas antiéticas, disputas em que um se sobrepõe ao outro de forma depreciativa, né? Normalmente as relações, elas são pautadas muitas vezes por agressividade e por ânimos exaltados, não é? Já o clima mediano é aquele que ora encontra discussões e ora encontra tempos de paz. Então ele é mais ou menos, ele oscila entre uma situação e outra. E o clima bom ou satisfatório é aquele que permite uma perfeita integração, uma congregação de ideias. Com relação a esses tipos de clima, eu queria pontuar com vocês, alunos, que o fato de existir divergências de ideias não significa que o clima seja insatisfatório ou mediano. Não tem nada a ver. Como eu disse anteriormente, a discussão e a divergência de ideias, né, as contradições, elas são perfeitamente aceitáveis e válidas em qualquer ambiente laboral. O que não pode é esse clima se tornar desrespeitoso, em que eu forço o indivíduo a tomar posicionamentos que não vão agregar em absolutamente nada, não é? As discussões de ideias, elas são válidas e produtivas exatamente no sentido em que permite construção e avanço das ideias dentro do meio ambiente de trabalho. Por isso, existe essa discussão, ok? Então, tomem cuidado ao rotular, ao tipificar o clima organizacional
como insatisfeito, mediano, ou bom, ou satisfatório, quando existirem divergências de ideias, que isso não vai ser um parâmetro para qualificar ou tipificar esse clima organizacional. Repito, ideias divergentes elas são boas enquanto são construtivas, que vão permitir um avanço nas iniciativas e nas ações da própria empresa, ok? Na sequência, com relação às hierarquias, né, gente? As hierarquias, elas são fundamentais em qualquer situação laborativa ou geopolítica, vamos pensar assim. Hierarquia ela é importante porque ela direciona, ela dá um caminho, né? O grande segredo e a influência que essa hierarquia tem no ambiente organizacional é quando ela passa a depreciar ou tolir a construção de ideias dentro do ambiente organizacional. E certamente essa hierarquia depreciativa ela vai causar um clima de insatisfação dentro da empresa ou dentro da estrutura empresarial, ok? Ou organizacional, vamos pensar assim, né? Nesse sentido, tem um autor chamado Maslow que estabelece o seguinte, que o que propulsiona o homem são as suas necessidades. Tão logo uma necessidade é satisfeita, outra surge em seu lugar, né? Sejam essas necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de autoestima ou de autorrealização. Essas necessidades, elas são elementos que vão impulsionar o andamento das ações organizacionais, não é? E vão permitir aí, muitas vezes, o progresso por parte das ações dos agentes organizacionais, ok? Vocês vão observar no material que eu disponibilizei para vocês a teoria de Kurt Lewin, que estabelece a teoria de campo, né? Que é uma ideia baseada da Gestalt. A Gestalt é uma proposta dentro da psicologia que estabelece que se eu vou conhecer o todo a partir do momento que eu conheço as partes. Então, eu só conheço o todo, o geral, se eu conhecer individualmente cada uma das partes. E isso tem a ver com a questão do clima organizacional. Por que isso, gente? Porque para garantir um clima total, geral, eu preciso garantir o pleno funcionamento das partes individualizadas da organização. Por isso que a questão da Gestalt ela é aplicada plenamente naquilo que a gente naquilo que diz respeito ao clima organizacional. Ou seja, para que haja um bom funcionamento do todo da organização, eu preciso conhecer individualmente cada uma das partes organizacionais. Esse é o sentido de entender e compreender a organização como um todo, ok? Na sequência, vocês vão verificar também uma outra teoria denominada de teoria da dissonância cognitiva, né? Baseada nas ideias de Festinger, que vai abordar essa questão da teoria da dissonância cognitiva. Olha só no que ele se baseia. Ele baseia na premissa de que toda pessoa tenta manter um estado de consonância, ou seja, de consciência cognitiva. As pessoas, independente dos posicionamentos que elas tenham, ou de adotar uma postura ou de outra, elas sempre estão pensando, né? Claro, algumas para o bem, outras para o mal, mas de qualquer forma elas estão sempre num processo de cognição, de pensamento, de busca de ideias. Nesse sentido, é interessantíssimo e fundamental que se mantenha um clima organizacional favorável para que a construção das ideias elas sejam positivas e que beneficiem a organização como um todo. Por isso essa teoria ela tem tudo a ver, né? Eu peço para que vocês dêem uma olhadinha na apresentação que está disponível no AVA, em que ela é representada, essa figura, como uma pessoa caminhando e ela chega no momento em que há uma encruzilhada, né? Pensa num Y, nessa figura aqui. Eu chego num determinado momento, eu vou encontrar uma encruzilhada. Eu posso, por um lado, resolver as situações ou eu posso não resolver. Essa teoria vem dizer o seguinte, que se eu mantiver o clima favorável dentro da instituição ou dentro da organização, essa pessoa ela tem muito a contribuir para as ações da organização, ok? Concluindo, gente,
A questão do clima organizacional, ela é de extrema importância porque ela vai exatamente pautar as relações interpessoais. E isso é fundamental. Nas ações do jornalista, conhecer as estruturas e observar como que se dão as relações dentro das diversas organizações que vão circundar a ação profissional do jornalista ou dentro do seu próprio meio ambiente de trabalho, ela é fundamental para que o jornalista ele não tire conclusões precipitadas. Por isso, o senso de observação e de cautela que se espera do jornalista nas suas mais diversas ações que envolve a sua profissão. Por isso, a necessidade de conhecer o clima organizacional. Tudo bem, pessoal? Agradeço a atenção de vocês. Digo mais uma vez que está à disposição de vocês a ferramenta Fale com o Professor, uma ferramenta eficaz no qual eu darei respostas às eventuais dúvidas e considerações que vocês tenham. Um grande abraço para vocês, encontro vocês na próxima aula e não esqueçam de resolver, não deixem de resolver os exercícios decorrentes dessa aula. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Saudades de todos vocês. Tudo de bom.